Já pude assistir a nova obra The Mastermind e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. The Mastermind conta a história de um ladrão de quadros inexperiente. Ele começou a roubar quadros recentemente, ele não tem muita experiência nisso, e ele vai caindo em uma série de golpes no seu próprio plano mirabolante, pelo menos ele acha que é mirabolante. Enfim, um bolo de neve vai acontecendo e ele vai ficando sem saída, sem uma escapatória. Ele é um pai de família, mas aparentemente vai ter que se separar dessa família até mesmo por conta de seu plano de roubar quadros dar errado. Afinal, será que esse ladrão conseguirá se safar? Ou será que suas mentiras, suas trapaças, suas tramóias se acumularão ainda mais? The Mastermind é um novo filme de Kelly Reichardt, uma grande diretora norte-americana do período contemporâneo. Ela fez certas obras que foram de interesse quase mundial, como The First Cow, entre muitas outras. Aqui, em The Mastermind, ela decide contar uma nova história. A história desse jovem ladrão inexperiente, né, como eu já estava dizendo, pai de família, dedicado, mas que é preguiçoso e quer viver a vida no fácil. Assim ele pensa em roubar quadros porque ele entende muito de arte, ele entende muito do quanto varia, né, os preços das obras, etc. Então ele acaba criando um plano para roubar uma série de quadros ali de uma certa coleção que não tem tanto apreço popular assim, mas que ele poderia vender por enormes preços. E assim toda a história se segue. Essa história de falcatruas que vão gerando para o personagem mais penalidades do que coisas boas, né? Sucessões na sua carreira de ladrão, por assim dizer. The Mastermind é um filme muito curioso, porque aqui Kelly Reichardt, a diretora, como eu já disse, ela não tenta sensibilizar ou coisa do tipo. The Mastermind não é um drama digno de Oscar, né? Aqueles filmes feitos para premiação ou coisa do tipo. Muito pelo contrário. The Mastermind é um filme sarcástico ao extremo. O próprio nome, The Mastermind, né, como se fosse a mente mestre, né, traduzido para o português, já é claramente uma ironia da própria diretora sobre esse personagem que mais se atrapalha do que se ajuda. Ele é inconsequente, ele é imprudente, ele é quase um flaneur, né, dessa sociedade claramente descabida. Todas as pessoas ali têm um ar, né, é nítido que elas são sarcásticas, que elas são cômicas, né? O filme é bastante cômico, ele é bastante, apesar de se tratar de roubos, leve de certa forma, porque aqui acompanhamos a história não de um grande ladrão, um grande mestre, coisa do tipo, como o título sugere. Não, aqui em The Mastermind acompanhamos esse bobo ladrão que tenta escapar do que ele próprio dificulta. É quase uma lenda, um conto de um vigarista que sempre se dá mal. Um vigarista, mas não tanto assim. E a forma como o Kelly Reichardt dirige também é exata ao ponto. The Mastermind, mostrando esse cinismo, apresenta na sua fotografia, montagem, etc., um que de jazz, eu diria. O filme se utiliza dessa trilha sonora do jazz para compor essa história, né? A clássica história de crime com as clássicas músicas criminais do cinema noir. Então aqui acompanhamos essa história recheada de jazz na composição musical, na composição sonora, mas também acompanhamos na montagem, na própria fotografia, essa questão do jazz. Afinal, tudo aqui é rítmico, a montagem é extremamente espaçada, ela é montada de um jeito que as cenas intercalam constantemente entre si, elas apresentam seu ritmo, energia constante e variável. Tudo aqui acontece às pressas, mas ao mesmo tempo tem uma certa lentidão quando necessário. Então, temos personagens aqui que são agredidos e violentados em uma cena, mas que na próxima cena, na cena seguinte, acompanhamos eles por 10 minutos na sua vida cotidiana, sem fazer nada, ou
coisa do tipo, aparando a barba, essas coisas, coisas do cotidiano. Então Kelly Richard, ao brincar, né, com o cotidiano desse criminoso atrapalhado, ela também apresenta esse ritmo de jazz constante. Aqui temos um filme que brinca com a própria composição da sua narrativa, o que ele vai encaixar, em que cena e como o próprio vai fazer isso. E a fotografia, como eu estava falando, ela vai ajudar nessa questão também, porque ela é composta de um jeito bastante cínico também, bastante irônico com a própria trama. Porque aqui não acompanhamos nessa história de contrastes ou coisa do tipo, na verdade até acompanhamos essa ironia, mas acompanhamos ela com uma leveza, né? É um filme que tenta se levar quase como um coming of age de criminoso, coisas desse estilo. Então aqui temos esse personagem que é jovem, claro, apesar de ter família formada, e que está aprendendo na vida e que está se atrapalhando constantemente com essa fotografia que mostra baixo contraste, baixo relevo, tudo aqui é muito cinza, mas ao mesmo tempo muito colorido. É um filme quase em branco, eu diria. É um filme que deixa a tela totalmente clara, sem tanto contraste, sem tanta composição de imagem, porque ele quer mostrar justamente essa simplicidade do crime da vida desse protagonista. Esse protagonista que, na verdade, não quer fazer mal algum, né? Ele, no plano dele, nem pensa em machucar outras pessoas ou coisas do tipo. Ele somente pensa em como roubar esses quadros sem que nada seja danificado ou coisa assim, né? E esse plano vai acontecendo da maneira mais surpresa possível para o público, para os espectadores, porque tudo dá errado. E com isso o filme vai gerando sua comédia, né? O seu cerne principal no primeiro ato, o ato cômico, o ato jocoso. Então tudo aqui é recheado de comédia nesse primeiro ato. É um filme que brinca bastante com a cara desse protagonista que sofre constantemente. Quase um Chespirito da atualidade, de certa forma. Essa pessoa que às vezes tenta enganar o próximo ou às vezes ajuda o próximo, mas que constantemente é sacaneado pelo ambiente em si. Então, no segundo ato, somos apresentados a certos contextos diferentes do primeiro, porque enquanto no primeiro acompanhamos esse ambiente que pouco se leva a sério, é bem irônico consigo mesmo, bem sarcástico, bem cômico com esse personagem que é um bobão dos crimes e coisas assim. No segundo ato, somos apresentados às consequências desse roubo e as consequências desses personagens desastrosos roubando arte. Então aqui temos justamente toda uma investigação policial. Logo de cara já batem na porta desse protagonista numa cena que começa cômica, mas que vai tomando cada vez e cada vez mais camadas dramáticas. Então começamos aqui a ter uma sensação maior do roteiro, né? O roteiro começa a ser inserido de uma forma mais incisiva, por assim dizer, porque o filme, de fato, nesse primeiro ato, ele é mais leve, ele é mais contemplativo, ele quer mostrar para o espectador, para o público, quem é esse personagem contraditório, mas também depois abordar o seu drama interpessoal. O que aflige essa pessoa para ela fazer tais crimes, cometer tais coisas e ter essas consequências nessa narrativa que cada vez fica mais dramática, mas também com esse ar cômico. É muito interessante como o Kelly Richard tenta justamente quebrar cada mais camadas dessa obra, porque aqui o que é jocoso vai se transformando em drama, o personagem vai se distanciando dos seus filhos, o que você acha que vai acabar de um jeito, acaba de outro. Um filme que começa extremamente leve vai sendo cada vez mais tomado por essa onda sarcástica que Kelly Richard impõe sobre a trama. Então, aqui acompanhamos cada vez mais as frustrações do seu dia a dia, as frustrações do dia a dia desse personagem que vai se vendo sem saída, sem propósito, sem rumo, sem destino. E mais minuciosos personagens vão tomando conta da trama. Nunca somos apresentados aqui a uma figura que substitui o protagonista em tela por alguns minutos, até mesmo segundos.
Aqui é uma obra sobre esse ladrão e como suas escapatórias às vezes podem dar muito errado, né? É um filme que tem um quê moralista, eu diria, né? Porque afinal estamos acompanhando aqui nessa trama justamente esse personagem que nunca se dá bem porque ele comete crimes e ele é extremamente preguiçoso e o próprio admite. Mas também somos apresentados aqui uma onda constante de política através desse personagem, cinismo social. Então ele somente é um mecanismo para mostrar uma sociedade à sua volta, mas também, além de ser esse mecanismo, ele se mostra justamente como o cerne da trama, né? Afinal, acompanhamos ele, vemos suas frustrações, vemos o que ele faz para tentar resolvê-las, ou pelo menos tenta, e acompanhamos essa trama cheia de reviravoltas mirabolantes e que de fato fazem de um filme supostamente sério um tom de leveza, jocosidade enorme. Ao final, temos aqui nessa trama que se joga por um certo absurdo, um certo que irônico, por assim dizer, com essa fotografia que se mostra com falta de contraste, com essa trilha sonora que preserva um jazz sarcástico, afinal aqui não acompanhamos uma história de crime realmente, mas a tentativa de um crime bem sucedido, e com esse personagem que constantemente se azara por uma trama repleta de ainda mais azarações, por assim dizer. Temos aqui no novo filme de Kelly Reichardt algo único, eu diria, porque é um filme que tenta mostrar para o espectador as fábulas de alguém que sempre se dá mal no crime, alguém que se vende como um gênio e na verdade não consegue fazer tantas coisas assim. E temos justamente essa história, essa fábula de mentiras trapaças, coisas do tipo, mas que nunca dão certo. E é aí que mora justamente a genialidade de The Mastermind. É um filme que vai se utilizar do oposto para contar a história que conhecemos. Então aqui somos apresentados a todo o oposto em questão de formato mesmo do filme, fotografia, montagem, etc., do que constitui a própria obra em si, que é a fábula de um derrotado no crime, porque aqui o crime não compensa em The Mastermind. É uma obra moral, é uma obra que tem esse senso moralista e também que sabe brincar com o próprio. Então, para The Mastermind, eu vou colocar aqui, por incrível que pareça, uma nota 10 de 10. Eu achei sensacional a obra. Eu geralmente não dou tantos 10 no canal, mas eu devo dizer aqui que, para mim, é o meu favorito do ano. É um filme que tenta se jogar nesse ar cínico, mas ele não tenta deixar isso claro para o espectador. O espectador vai percebendo isso conforme a trama vai avançando. Afinal, somos apresentados aqui a estrutura clássica de um filme de roubo, um filme de assalto, mas com esse protagonista que sempre se dá mal, que sempre tecnicamente perde, né, etc. Coisas assim, que tenta chantagear pessoas inúmeras vezes, mas que não se dá tão bem assim ao redor da trama. Enfim, é um filme que, mesmo sendo sobre esse personagem dramatizado, né, esse personagem que não definitivamente é um gênio do crime, apresenta uma leveza, não um drama. Tudo aqui nessa história é leve, é cômico, é jocoso, é brincalhão. Não é um filme que tenta se levar a sério como um cinema atual se leva constantemente. E é aí que Kelly Reichardt acerta e chega a um primor quase inalcançável, pelo menos para esse ano. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Eu espero que você assista porque provavelmente vai estar indicado no meu top 10 finais do ano, né? Eu sempre faço um top 10 final do ano dos melhores filmes e provavelmente esse vai estar em primeira posição. Então curta, siga, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!